Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. O capítulo de número 3 de Gênesis nos fala da queda do homem. Nos fala da queda do homem. E eu gostaria, portanto, de ler alguns versículos. Inicialmente, o versículo de número 7. Então, os olhos de ambos, a saber, tanto de Adão como de Eva, se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Agora, versículo 18. Ela, a saber, a terra, produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. Versículo de número 21. O Senhor, Deus, fez roupas de peles, com os quais vestiu Adão e sua mulher. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Vestimentas. Algo aconteceu. A Bíblia diz que no momento em que o homem e a mulher caíram em pecado pela desobediência, imediatamente os seus olhos foram abertos. Eles perceberam o que antes não percebiam. Seus olhos foram abertos para enxergar a nudez. Ora, será que antes eles não viam a nudez? Obviamente que viam a nudez. Enxergar a nudez é uma palavra ou uma expressão na Bíblia onde a nudez simboliza a vergonha. Seus olhos viram a vergonha alheia, a vergonha. Adão olhou e viu a vergonha de Eva. Eva olhou e viu a vergonha de Adão. Antes, eles não enxergavam a vergonha. E veja, o próprio Adão diz a Deus que quando ouviu a voz de Deus, porque estava nu, teve medo, ou em algumas versões, teve vergonha e se escondeu. Eles estavam assim, enxergando a vergonha de cada um. Eles haviam sido destituídos ou despidos da glória de Deus que estava sobre eles. A Bíblia diz: todos pecamos e
destituídos fomos da glória de Deus. É por isso que para sermos salvos, nós só podemos ser salvos pela graça de Deus. Nós carecemos desta graça. E interessante é que o homem fez para si cintas, ou, em outras versões, aventais de folhas de figueira. Quando a Bíblia fala algo como esta palavra, folhas de figueira, é porque isso tem uma importância. Eles fizeram para si uma cinta, um avental, para cobrir o quê? A sua vergonha, para, de fato, esconder. Deus os vestiu, mas eles buscaram simplesmente esconder. Há uma diferença entre vestir, que é cobrir, e simplesmente esconder. Deus os cobre, eles escondem. O homem não apenas se escondeu, o homem buscou esconder a sua vergonha por algo que suas próprias mãos fizeram, esconder pela manipulação de sua própria mão. Deus, que havia dito que a terra produziria espinhos e ervas daninhas, e expulsou o homem para uma terra que tinha espinhos e que tinha ervas daninhas, não o expulsa nu. Deus o veste. E o vestindo, o protege. Em algumas versões diz, Deus fez roupas. Mas a palavra aqui é a mesma palavra que em hebraico é utilizada para as roupas do sumo sacerdote, as túnicas sacerdotais. Então Deus, de fato, fez para o homem túnicas. Ele vestiu ao homem não com uma roupa grosseira, mal feita, mas vestiu ao homem com roupas de pele, com couro, para que os espinhos não o tocassem, para que as ervas daninhas não produzissem qualquer efeito danoso a eles. Deus os vestiu, os revestiu para cobri-los e, cobrindo-os, protegê-los. Mas o homem simplesmente quis esconder. E é interessante, eu volto a dizer, a utilização de folhas de figueira. Por que não foram folhas de qualquer outra espécie? Por que a Bíblia frisa claramente que eram folhas de figueira? Você deve se lembrar que no Novo Testamento, Jesus amaldiçoou uma figueira, porque ela
só tinha folhas e não tinha frutos. Não adianta ter folhas e não ter frutos. Lembre-se do que João, o Batista, disse àqueles que vinham querendo ser batizados. Entre eles se encontravam alguns que João lhes disse: produzi antes frutos dignos de arrependimento. Não adianta simplesmente buscarmos esconder, não adianta simplesmente buscarmos uma aparência, ou um fingimento, uma hipocrisia, aquilo que aparenta, mas de fato não o é. Justamente por isto é que a Bíblia faz questão de dizer, porque a Bíblia poderia falar, fizeram de folhas, mas não eram quaisquer folhas, eram folhas de figueira. Fizeram de folhas de figueira para esconder, para aparentar que não havia a exposição da vergonha, mas a vergonha estava ali, escondida, porém não coberta. É interessante vermos que é dito claramente que o que o homem fez, o fez com folhas de figueira. Mas sobre as túnicas que Deus fez ao homem, não se especifica que animal foi. A Bíblia não especifica se foi uma vaca, um cordeiro, um bode ou qualquer outro animal. Segundo a tradição, veja que isso não é a Bíblia, os rabinos interpretam que porque Deus pedia na lei mosaica que se sacrificasse o cordeiro, eles criam que o animal sacrificado deveria ter sido um cordeiro. E da pele do cordeiro, Deus fez as túnicas. Ora, se assim foi, há de se entender que aqui nós estamos vendo já a manifestação do sacrifício do Cordeiro. E nós sabemos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que, tendo Ele morrido por nós na cruz do Calvário, verteu o seu sangue. E assim nos comprou, e nos comprou pelo alto preço do seu sangue. Mas a Bíblia também diz: revesti-vos de Cristo Jesus. Estas vestes, estas túnicas
que protegeram o homem e a mulher, que no momento eram toda a humanidade, e neles presentes simbolicamente todo homem, toda a humanidade. Elas simbolizam o revestimento de Cristo. Ele nos salva, Ele nos perdoa, Ele nos redime, Ele nos restaura, Ele nos regenera, mas Ele também nos veste e reveste. Ele nos cobre, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele não deixará que saiamos para a batalha neste mundo sem estarmos revestidos por inteiro de sua pessoa. É interessante que a Bíblia diz: tomai toda a armadura de Deus. E quando a Bíblia descreve o capacete da fé, o escudo da salvação, a couraça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias na preparação do evangelho da paz, e mesmo a espada do Espírito e o cinturão cingindo-vos com a verdade. Quando a Bíblia nos fala de todas essas coisas, eu imediatamente penso: o Senhor nos está vestindo para uma guerra. Para uma guerra. Deus não nos deu um pijama para descansarmos. Deus nos deu uma armadura para lutarmos. Nós recebemos uma armadura para lutarmos e assim somos enviados a enfrentar os espinhos neste mundo. Espinhos este, que a Bíblia diz que sufocam a palavra de Deus, que são as preocupações da vida, os cuidados da vida, a ansiedade, esses espinhos, nós temos que enfrentá-los. Nós temos que estar guardados, protegidos, para não sermos arranhados, feridos, machucados. O Senhor, Ele nos reveste, e nos reveste dele próprio. Dele próprio. Eu poderia dizer que a presença de Deus nos cerca. E a Bíblia não diz que Ele nos protegerá e será como uma muralha de fogo ao nosso derredor? De modo que nós temos que compreender que somos revestidos de Cristo. Venha comigo, Romanos, Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, e versículo de número 14, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, e versículo
de número 14, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Deus nos destinou para a santificação. Por que nós fomos salvos? Ou mesmo, para que fomos salvos? Nós fomos salvos não para termos bênção. Nós poderíamos ter bênção e mesmo assim não ter salvação. Nós fomos salvos não para que fôssemos usados. Deixe-me dizer uma coisa para você. Ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. E que nós temos que nos preocupar mais sermos aprovados do que sermos usados. Mas nós somos salvos para sermos santos. Se somos salvos, somos santos. E sem a santidade, ninguém verá a Deus. Então, o grande propósito não é para recebermos bênçãos, ou nem mesmo para sermos usados. Veja bem, é bom ser abençoado, é maravilhoso ser usado, mas nós fomos salvos para sermos, acima de tudo, santos, para sermos revestidos da pessoa de Cristo, vestidos de Cristo. Quando aquela mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Cristo, Cristo disse algo. Ele disse: de mim saiu virtude. Virtude cura. Virtude liberta. Virtude transforma. Não qualquer virtude, mas a virtude de Cristo. E quando eu me visto ou me revisto de Cristo, eu me visto e me revisto de sua virtude. Para que eu viva uma vida digna de Cristo. Para que eu possa ter a minha vergonha, a minha humilhação coberta. E a Bíblia diz: por cada vergonha recebereis dobrada glória. E nós recebemos assim a glória dobrada. E lembre-se, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E nós, como moradia do Espírito Santo, como verdadeiras casas de Deus, nós somos de novo revestidos do que perdemos por causa do pecado, revestidos da glória de Deus. Por isso Jesus disse: dei-lhes a tua glória. Dei-lhes a tua glória. Para quê? Jesus disse: glorifica o teu filho,
para que o teu Filho glorifique a ti. E ele nos dá glória para que nós glorifiquemos a Deus. E tudo que viermos a fazer, quer em palavras, quer em atos, façamos para a glória de Deus. Há uma grande diferença entre esconder e cobrir. Esconder nossos pecados jamais nos trará salvação, mas cobrir os nossos pecados pelo sangue do Cordeiro de Deus, isto nos leva à salvação. Amém? Senhor nosso Deus, se alguém nesta noite ainda não cobriu a sua vida com a pessoa de Cristo, não permitiu que o sangue do Cordeiro possa limpá-lo de todo o pecado, nós o convidamos, ó Pai, para que esta pessoa possa agora receber do Senhor, assim como o primeiro homem e a primeira mulher, que o Senhor amorosamente, misericordiosamente, os vestiu com túnicas de couro, os guardou, os protegeu. Ó Deus, nós te pedimos agora que o Senhor revista com a pessoa de Cristo a cada um de nós, que o Senhor nos revista e revista a esta pessoa que hoje toma Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você tem que entender que Deus nos ama tanto, que até mesmo ao nos disciplinar, a nos corrigir, a nos castigar, por causa do seu amor por nós, Ele sofre. Ele é um pai que disciplina os seus filhos porque Ele ama. Mas porque Ele ama, ao disciplinar os seus filhos, Ele sofre a dor pelos seus filhos. Receba este Deus de amor na tua vida. E entenda que Deus, quando estava disciplinando Adão e Eva, Ele estava vislumbrando, desde antes da fundação do mundo, que Ele se faria homem e morreria na cruz por todos nós, desde o primeiro ao último homem. Por isso Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele já nos amava e já decidira morrer por nós antes da fundação do mundo. Amém? Nós vamos estar agora orando